sábado? Então, vamos lá. Título da lição, verso. Traz da máscara. Nunca agradeça na presença do reino. Não indique lugar de nomes importantes. Ok. Texto de Provérbios 25, verso 6. Antes da gente discutir o título e o verso da lição, vamos lá para o auxiliar da lição. Para quem tiver com lição de professores ou que tiver a lição com os objetivos, lá no fim da lição tem 3 objetivos que a gente tinha que ter aprendido essa semana, qual o sentimento resultante desse aprendizado e qual a nossa prática. Então vamos lá. Qual é o conhecimento? O que a gente tinha que ter aprendido ao longo do estudo da lição? Recapitular alguns dos complexos problemas da vida humana pecaminosa e como a sabedoria divina é necessária para ajudar-nos a lidar com ele. Ou seja, a essência do conhecimento da lição dessa semana é dar uma olhada para a estrutura da vida humana e identificar, naquilo que a lição abordou, obviamente, quais são os principais problemas relatados nesses textos que a gente leu de Provérbios e de que forma isso impacta nossa estrutura de vida e de que jeito a sabedoria vinda de Deus pode nos ajudar a resolver esse tipo de problemas. Qual é o sentimento resultante disso? Regozijar-se na bênção de Deus e na ajuda que está disponível em sua palavra para lidar com a vida assim como essa é realmente. Ou seja, o sentimento resultante de perceber que a sabedoria de Deus pode nos ajudar a lidar com esses problemas que às vezes parecem insolúveis na vida humana é alegria, regozijo na bênção da compreensão de Deus e na ajuda disponível. Ou seja, entender isso nos faz felizes, nos traz a felicidade de fato. Qual a prática que a gente deve fazer uma vez que isso aconteça? Escolher aceitar com gratidão a palavra de Deus como a fonte de sabedoria para lidar com questões e decisões morais que enfrentamos constantemente. Então, a prática é a gente voltar-se para Deus, uma vez que a gente descubra que nele existe resposta e saída para esse tipo de problemas, é voltar para Ele no sentido de aprender dele através da sua palavra e colocar isso como prática e como guia para a nossa vida. Bom, beleza. Quais são os problemas que a lição dessa semana levantou? Agora voltamos ao título. O principal problema, aliás, o que está no centro da discussão da lição inteira dessa semana, o Nelson leu a lição antes para escolher o tema de hoje à tarde. O principal problema da lição dessa semana qual é? Tirar as máscaras foi o título escolhido pelo autor. O que significa máscara? Aparência. Vida dúbia. Oi? Disfarce. Ok. Portanto, o centro da atenção nossa como conhecimento para a lição dessa semana está onde? Transparência. Esse é o centro do estudo. As máscaras são o motivo pelo qual o centro do estudo é transparência. Ou seja, o perfil do cristão, o cristão genuíno, é ser transparente. Esse é o desenho do estudo central da lição dessa semana. Bom, dentro desse desenho, dentro dessa perspectiva, a lição já abre com uma proposta. Quando afirmamos ser o que não somos, acabamos enganando os outros e até mesmo a nós. Ou seja, a essência do que a gente vai olhar para a lição dessa semana é entender de que forma a vida e o pecado nos engana construindo máscaras, ou nos fazendo construir máscaras. Essa é a discussão central. Dentro dessa discussão central, 2 coisas aparecem logo de cara na lição. Primeiro, há uma intenção clara no propósito e na estratégia de Satanás de que esse seja o desenho do ser humano. Um desenho de máscaras, um desenho de dubiedade, um desenho de falta de integridade. Ou seja, dentro das estratégias principais de Satanás, o engano, e o engano no sentido da performance humana, da apresentação humana, ou da forma do ser humano lidar com outros seres humanos, o engano é a centralidade da estratégia de Satanás. Em contrapartida, no caso de Deus, é o oposto disso. A transparência e a integridade são a essência do caráter do cristão, a essência do modelo de Deus. Ou seja, em Deus,
não há mistérios no sentido da prática humana. Os mistérios de Deus são as coisas que são incompreensíveis ao humano. Porém, em Deus, todas as coisas se tornam transparentes. Todas as coisas se tornam claras. No lado oposto, em Satanás, todas as coisas se tornam veladas, maniqueadas, maquiadas. Então, esse embate por trás do cenário daquilo que é físico, ou seja, por trás daquilo que a gente vê, há um mundo que a gente não vê de intenções. Numa guerra, numa batalha, cujo centro da atenção é o ser humano, e a forma é essa: engano versus verdade. Esse é o desenho da história da lição dessa semana. Diga. Pastor, começando com perguntas. Quem está por trás da máscara hipócrita ou do cristão? A hipocrisia nós sabemos que é um artista lá para os judeus, né? E aqui também. O artista, ele representa a vida de alguém. Tudo aquilo que eles falam, de separação, de briga, é verdade, só que não é ele. Ele está usando uma máscara para representar alguém que é assim. Já o cristão também faz isso, só que o cristão, ele conta a sua experiência, ele pessoalmente. Ele não põe máscara, ser contado de outro, então ele conta. O artista não, ele se coloca no lugar da pessoa quando não é verdade. O que é na realidade está por trás da máscara. Duas coisas importantes na observação. O que está por trás da máscara, via de regra, é algo que eu não quero que seja visto. Então, o problema principal do modelo máscara é exatamente esse. Eu não quero que isso seja visto. Esse é o conceito de maquiagem. Ou seja, a máscara é uma forma de eu cobrir aquilo que eu não quero que seja observado, aquilo que eu não quero que seja visto. Quando a gente fala do cristão, qual é a máscara do cristão? O cristão tem algo que ele não quer que seja visto? Tem. O que ele não quer que seja visto? O pecado. A coisa que o cristão não quer que seja visto é o pecado. Qual é a máscara do cristão? Aquilo que tira o pecado. A máscara do cristão é a santidade. Isso foi abordado na lição de quinta-feira, para quem olhou o comentário principalmente. A máscara do cristão é a santidade. Tem algum cristão que é santo? Então a máscara do cristão, se tornar a santidade, ela é uma mera aparência de santidade. Portanto, qual é a máscara real do cristão? Lembra quando Paulo diz, quando o texto bíblico diz, já não sou eu quem vive, mas... Qual é a máscara do cristão? A máscara do cristão é a única que pode resolver o problema do pecado. Ou seja, quem me vê a mim, vê a Cristo. Quando o cristão veste esse tipo de máscara, acontece uma coisa curiosa, ela muda o cristão, ela muda a parte interna dele. Qualquer outra máscara que se usar, qualquer outra, não importa o formato, a amplitude, a profundidade, qualquer outra que você usar, ela é falha, porque permanece o pecador. A máscara de Cristo elimina o pecador. Ela quebra esse sujeito no meio e tira o pecado e põe a justiça de Cristo no lugar. Então, esse é o desenho do perfil do cristão, ou seja, é a forma como o cristão deveria encarar toda essa discussão. O problema não reside em você conhecer que isso é real. O problema reside em que a gente vive num outro tipo de mundo, onde os apelos desse outro tipo de mundo nos conduzem para outros tipos de máscara. E para outros tipos de circunstâncias que nos fazem, às vezes, duvidar de que a máscara de Cristo seja efetiva para tudo. E aí a gente tenta cortar caminho por outros modelos. A primeira coisa interessante que a lição traz é exatamente esse contraste entre o mistério de Deus e a forma humana de olhar para as coisas. Traz um texto de Provérbios, que é um texto aparentemente complicado de entender, porque ele é um texto escrito quase que ao contrário, na forma da redação dele. Tem uma forma reversa de redação. Assim, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las.
há duas coisas importantes nessa abordagem desse texto, abrindo essa questão do mistério de Deus. Ou seja, a impressão que dá no texto, numa leitura rápida, é que Deus está fazendo o quê? Escondendo o jogo. E a versão humana é descobrir as coisas. Na verdade, não é bem isso que o texto quer dizer. Qual é a essência de a glória dos reis ser esquadrinhar as coisas? É uma falsa demonstração de inteligência e poder. Enquanto Deus retém isso porque Ele não precisa disso, Ele é Deus. Ou seja, a essência desse texto é: ok, você sabe. Ok, você sabe, nada vai mudar isso. Não precisa projetar isso sobre os outros. Não precisa escarafunchar para saber. Você sabe. No contexto do cristão, esse é o desenho. Ou seja, o cristão está disponível, o que ele sabe, ele partilha, o que ele sabe que não é dele. Nenhum conhecimento é nosso. Todo conhecimento que a gente tem, eu via isso, teve um quadro na CBN interessante essa semana que falou exatamente sobre isso. Uma garota que fala sobre liderança na CBN falou exatamente disso. Os conhecimentos que nós temos são de quem? Não são nossos. Tudo que a gente conhece é conexão do conhecimento de alguém com o conhecimento de outro alguém, com o conhecimento de outro alguém, de outro alguém, de outro alguém, de outro alguém, de outro alguém. E que a gente só acrescentou o nosso olhar a essa lista de conhecimentos que não são nossos. São de todos. Portanto, dentro do desenho de Deus, o fenômeno partilha reside exatamente aí. Tudo que Deus conhecia, o que Ele fez? Pôs para fora, criou. Tudo que a gente conhece vem de quem? Dele. E das coisas que Ele criou. Bom, dentro desse contexto, o que eu faço com todo esse conhecimento? O que eu faço com todas essas coisas? Eu me empodero delas e projeto isso sobre os outros? Ou eu partilho isso como sendo dele? A forma como eu lidar com isso muda a perspectiva. Se eu vou para esse desenho da glória dos reis e esquadrinhá-las, ou para o desenho a glória de Deus é encobri-las. E aí o texto dizia: como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. E aí vem o motivo. Por que se faz tudo isso? Por que o rei está esquadrinhando o reino do outro? Para esconder o seu. Para esconder quem ele é. Então, esse primeiro desenho que a lição traz à tona, ou seja, essa forma do mistério de Deus e essa maneira do ser humano lidar com o conhecimento do outro, com descobrir como o outro é, para com isso velar quem ele de fato é o primeiro problema na estrutura da conversão do cristão. Ou seja, ser transparente é inverter essa situação. O que o cristão tem que escrutinar? Ele mesmo. O que o cristão tem que investigar? Ele mesmo. Esse é o desenho do cristão. Quanto mais ele investiga a si mesmo, mais transparente ele se torna. Quanto menos ele investiga o outro, mais ele tem noção da sua própria condição, do seu próprio pecado. Quanto mais eu investigo o outro, mais santo eu me torno. Porque eu descubro o quanto o outro é pecador, mais do que eu. Essa é a sensação da investigação do outro, do esquadrinhar o outro, do olhar para o outro. Então, o primeiro problema nosso com essa questão da construção das máscaras é exatamente esse. Quando o outro é o alvo da nossa investigação ou da escrutinação, isso faz com que a gente comece a construir a nossa própria máscara de santidade, de qualificação. Na carona disso, vem a lição de segunda-feira com uma proposta: o insensato parecendo sábio. Onde está o nó dessa questão? E de novo tem um texto muito interessante, que é o texto de Provérbios 26, que traz a tona isso. Como o cão que torna ao seu vômito, o texto não é fraco, assim o insensato reitera a sua tolice, a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato. Ou seja, o texto primeiro descreve
o nível do que é o insensato. Ou seja, o tolo ele volta constantemente ao produto da sua tolice. Bom, há mais esperança para ele do que o quê? Do que o sábio aos seus próprios olhos. Ou seja, se já era ruim a descrição anterior, a do sábio aos seus próprios olhos é pior do que a do tolo. Por quê? O tolo, como tolo, pode um dia descobrir a verdade. Mas o sábio aos seus próprios olhos negou a verdade. Portanto, não tem saída para ele. Não tem alternativa para ele. Daí a questão do insensato poder ser mais sábio do que o sábio aos seus próprios olhos. Então, como é que isso aqui vem para os nossos tempos? Você abre a janelinha e assiste aquilo que hoje ocorre no mundo ou no seu próprio país. Quem é o sábio aos seus próprios olhos e quem é o tolo? E aí eu olho para isso aqui e releio o texto e pergunto: o que significa esse texto? Qual é o sentido de tens visto um homem sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que... Ou seja, a quem se quer enganar? É a mesma coisa que eu dissesse para o Nelson, que tem uma corretora, há uns poucos aí, 3 anos, e dissesse para ele assim: todos os funcionários do Nelson estão lesando o Nelson com as carteiras que o Nelson tem no seguro dele. Pergunta: qual a chance disso acontecer em 3 anos de trabalho? E o Nelson não vê. Existe alguma chance? Para quem trabalha em seguros há 30 ou 30 e poucos anos, 40 anos. Ou seja, o primeiro desvio que acontecesse na carteira, no mês seguinte ele já sabe o que aconteceu. A pergunta é: a quem se quer enganar? Entende? O conceito de máscara nesse nível, por isso o texto começou com a abordagem de os reis escrutinam, os reis esquadrinham, é esse nível. E aí você desvia o foco. Não, o problema não está comigo, tem que investigar os governos anteriores. A quem eu quero enganar? A mim mesmo? Tirar as questões de discussão política, elas não fazem o menor sentido, mas a discussão essencial do termo é um ser humano, você e eu, fazendo isso. Agora, quando você traz isso para as proporções menores, ou seja, o dia a dia de uma vida, guardadas a dimensão diferente dos dois processos, em pequenas coisas da vida diária, a gente não faz as mesmas coisas. Desvia o foco, desvia a atenção. Então, a criança pequenininha comete um erro, você vai resgatar o erro dela, o que ela faz? É o outro. Porque o erro do outro é maior que o meu. A culpa foi dele. Você vai a Adão e Eva, mesma história. A desgraçada da mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Ou seja, de quem é a culpa? Do Senhor, o Senhor que me deu. Então, o desenho da história do pecado tem sido esse desde o início da história humana. E ele continua se repetindo. Por mais que pareça óbvio o texto, a prática disso não é óbvia. Ou seja, é uma guerra mesmo. E não é uma guerra para fora, é uma guerra para dentro. Porque é fácil de escorregar pela borda do texto. Muito fácil. Dentro dessa mesma situação, aí os 3 últimos modelos de discussão da lição dizem respeito ao preguiçoso, ao sujeito que é o amigo como inimigo e ao sujeito que é inimigo como amigo. E aí traz algumas coisas de discussão interessante nessa construção de máscaras da vida diária. O que a lição trouxe à tona como sendo a essência da discussão do modelo da preguiça ou do preguiçoso? Então vamos lá, diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gomos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mas mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quais são os problemas de preguiça levantados na lição dessa semana? A lição não se atentou tanto à preguiça do trabalho, não era essa a preocupação, porque não é essa a discussão central da lição. A discussão central da lição qual é? Transparência.
Se a discussão é essa, de que preguiça nós estamos falando aqui? Preguiça mental, preguiça espiritual. Ou seja, é ter a preguiça de aprofundar o que se conhece, ter a preguiça de cavar o que precisa ser conhecido. Isso não tira o resto das discussões da preguiça, mas o resto a gente já discutiu na outra lição, quando falava da formiga, etc., lá no início do trimestre. Mas, no caso aqui específico, o que vem à tona é a preguiça que nos leva a uma fachada. Ou seja, eu não quero verticalizar o conhecimento, no sentido de aprofundar aquilo que eu tenho que estudar e aquilo que eu tenho que conhecer a respeito das verdades de Deus. Isso me tira a capacidade de discernimento, e me tirando a capacidade de discernimento, eu tenho que vestir máscaras para me esconder atrás disso. Ou seja, eu me cubro para não aparecer aquilo que eu não conheço. Qual é a essência do desenho de conduta espiritual de um cristão? Aquelas 3 coisinhas básicas que todo cristão tem que fazer para continuar sendo cristão, para continuar sendo crente em Deus, para não perder a fé: estudo da palavra, oração, testemunho. Se eu não estudo a palavra e oro e vou testemunhar, eu vou testemunhar do quê? O conteúdo é vazio e a fé se torna ficção. Se eu estudo a palavra e não oro e vou testemunhar, eu vou falar do quê? Letra morta, eu não tenho comunhão. Se eu não estudo e não oro e vou testemunhar, eu vou falar do quê? Eu vou esconder o que eu sou. Percebe que as coisas mais simples do modelo do Evangelho são as que nos protegem daquilo que a lição trouxe como dificuldade. E são coisas muito simples. É estudar a palavra, comunhão com quem a inspirou, para poder entender o significado e a prática para mim dessa palavra, e aí falar para os outros, porque se eu não falar para os outros, o que acontece? Então, se eu tiver estudo da palavra e tiver oração, mas não testemunhar, o que acontece? Simples. A partir de hoje, até a próxima semana, vocês vão comer chocolate nas 3 refeições. E só chocolate nas 3 refeições. Daqui até o próximo sábado. E se quiser, nos intervalos, fazer um lanchinho de manhã e uma tarde de chocolate, também pode. O que vai acontecer até o sábado que vem? Se você não quer ver mais, chocolate. Se eu estudar a palavra de Deus e tiver comunhão com Deus, mas não testemunhar, o que acontece? Eu não esvazio. E aí o que acontece? Fastiado. Toda vez que você testemunha, vem perguntas novas e, portanto, você tem uma nova perspectiva do que você está estudando, do que você está compreendendo. Você esvazia para encher de novo. E isso faz o Evangelho se tornar cada vez mais agradável e cada vez mais profundo. Qualquer dos elementos que a gente deixe de fazer impacta os outros 2. Então, esse é o nó da vida. Portanto, quando o texto traz aqui essa questão da preguiça, ela está pontuando essas 3 direções. A preguiça de sorver intelectualmente, ou seja, usar aquilo que Deus nos deu como competência principal, que é a vontade e a racionalidade, para a compreensão das verdades de Deus. Preguiça de comunhão com Deus e preguiça de levar isso para alguém. A preguiça em qualquer dessas direções mata a fé. Mata a vida cristã. E mata mesmo. E o pior é que mata aos pouquinhos. E você só percebe quando já morreu. Esse é o nó do processo, do que a lição levanta aqui como sendo a preguiça. Eu percebo que a minha pessoa, né? Eu tornaria o hábito sempre de... Eu sempre gostei de estar na igreja de orar. Mas hoje é mais frequente, é mais sincero. E eu percebo que tem dias assim que eu acordo meio com aquela... E eu percebo que eu desperto muito cedo, natural mesmo. Aí eu falo, na minha hora, né? Mas eu percebo que aquela preguiça quer com uma coisa de mim. Aí o que acontece? Por 2 dias eu dei uma enrolada, aí eu falei, aí levanto, né? Ou vai acordar e eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu estou tentando me enganar a mim mesmo. Presunção. Ou seja, eu deixei passar o meu horário, porque seguindo eu tenho
Aí eu falo, não, isso não está certo. Aí eu mesma falei para mim, vai deixar Satanás uma conta de você? Porque é isso que ele é, na realidade. Me afastar a cada dia mais da minha comunhão com Deus. E de, hoje não deu tempo, hoje não estou por aqui, não deu tempo, então eu perdi isso. E hoje eu levantei meio aqui, assim, atrapalhadinha, tudo, né? Aí entrei no carro, como eu moro dentro, eu cheguei a morar aqui na porta. Mas tudo pode acontecer. Quando moro um pouquinho longe, aí entrei no carro e falei assim, por mesmo sendo sábado, eu faço a mesma coisa. Eu não fiz hoje. E aquele carro, e a filha de Deus, eu entrei no carro, eu desliguei o carro. Eu vou orar. Eu mesmo, eu sempre correto com o Senhor me conduz. O meu caminho, onde eu vou, mesmo ele sabendo que eu vou lá buscar, mas eu sei que eu estou tentando enganar a mim mesma, porque eu poderia muito bem. E eu sei que se a gente enfraquecer, essa é uma das galhas maiores. Se eu não tenho combustível, vai faltar gasolina no meio do caminho. Não tem jeito, a situação é muito simples. O evangelho é muito simples. Mas pode ter certeza, como eu não faço corretamente, o meu dia não é tão simples. Não vai render não no sentido de não render para as coisas humanas, não vai render no sentido do que é o crescimento espiritual. Ou seja, eu vou descobrir no meio do pacote do dia que está faltando gás. Ou seja, eu tenho gás para as outras coisas, mas está faltando gás para aquilo que é a manutenção da paz e da integridade do cristianismo. Esse é o nome. Esse é exatamente o nome. E é nessas coisas pequenininhas que o processo se forma, não são nas grandes. As coisas grandes são fáceis de perceber. Ou seja, se Satanás chega para a gente com algo absurdo de errado, a gente olha e dá risada dele, fala, não vou fazer isso. Mas se ele chega com algo pequenininho que não parece errado, só uma clareza mental e um discernimento fino poderia perceber a distância entre a verdade e o erro quando eu estou no limite entre os dois. A zona cinza da vida. E essa é a questão que paira sobre um estudo atento e profundo da palavra, com a comunhão e com o testemunho. A gente começa a depurar o ponteiro de seleção. Isso fica cada vez mais fino. Aí a gente começa a perceber quais são as artimanhas de Satanás antes dessas artimanhas nos pegarem pela curva, nos pegarem de jeito. Dentro desse mesmo contexto, aí vem os dois piores problemas da vida. Os dois piores problemas da vida são os amigos e os inimigos. Não existe um pior problema na vida do que isso. Por quê? Os inimigos porque não deixam a gente em paz. E os amigos porque nos fazem cair sem perceber. Então, os dois piores problemas da vida são esses dois mundos. O mundo dos amigos e o mundo dos inimigos. O dos amigos, por quê? E aí a lição aborda duas questões importantes. Os amigos cometem erros? Sim. O que fazemos com os erros dos nossos amigos? Nós cometemos erros com os nossos amigos? O que fazemos com os erros que cometemos com os amigos? Então, o problema da questão dos amigos é que, exatamente por ser amigos, há uma potencialidade de condescendência. E é uma potencialidade real, exatamente porque se é amigo. E a gente começa a confundir tolerância com condescendência. Quando o Provérbios nos adverte, encubra o erro do outro, isso é tolerância, para resolver o problema em particular. Mas quando a tolerância se converte em condescendência, eu passo a errar nas mesmas coisas. E aí vira cúmplice, não tolerância. Esse modelo de cumplicidade e de entrada na cumplicidade é um problema com os amigos. Mas tem um outro tipo de amigo, que é o amigo falso. E aí esse se torna um inimigo velado na amizade, o que também é um problema. Porque o amigo falso se torna aquele inimigo amigo. Qual é o inimigo amigo? É o que bate no seu ombro com um monte de elogios para te derrubar. Ou para te levar para onde ele quer. Esse inimigo amigo tem um outro tipo de problema, porque é o envaidecimento, é a exaltação do orgulho pessoal. Ou seja, é aquele amigo que te põe para cima para te dar rasteiro. É aquele amigo que te põe para cima para esconder o inimigo.
E aí vem aquelas frases clássicas, né? O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Em qualquer das situações eu tenho um problema sério. Porque o inimigo do meu inimigo é o meu maior inimigo. Porque ele não é quem parece ser. Como é que você discerne essas coisas no mundo atual? Não tem como. Não é só difícil, é impossível. Quem nos faz discernir isso é o Espírito. Os amigos de Jó entram como nessa história? Oi? Os amigos de Jó, eles não tinham conhecimento, eles achavam que estavam tentando ajudar Jó. Achar? É. Se você ler a história com um pouquinho mais de calma, você vai perceber que não. Eles estavam vestindo a capa de santidade deles para recriminar Jó. E em cada um deles pairava uma pontinha de inveja do que Jó possuía. E por isso eles agiram como agiram. Você vai ver a última dessas situações quando a esposa de Jó se manifesta. Amaldiçoa teu Deus? Não morre. E aí Jó vira e faz o quê? Não, não é por aí. Deus não erra. Então se há algum erro, está em algum outro lugar. Esse discernimento de Jó vem de quem? Do tempo de comunhão e de conhecimento da palavra de Deus e de prática disso. E dos testemunhos de Jó sobre isso. Por isso é que Deus deixou chegar até lá. Quando Jó está absolutamente sozinho, só sobrou quem? Jó e Deus. Quem Jó foi procurar? Deus. Ou seja, Jó nunca abandonou o seu modelo de integridade. Jó testemunhou para os amigos, testemunhou para a esposa, e por fim ele tem que cobrar de Deus. Deus, e aí? Não tem mais ninguém, é só nós dois. Vai continuar assim? Por que isso está acontecendo? Quando ele perguntou por quê, aí Deus entrou em cena. Entrou em cena para responder o que para Jó? Entrou Deus em cena para perguntar coisas para Jó. O que Deus começa a perguntar? Quem que é você? Português miúdo, né? Quem você acha que é para me perguntar por quê? Óbvio que Deus não respondeu nesses termos. Deus respondeu fazendo o quê? Onde é que você estava quando eu criei os mundos? Onde é que você estava quando eu criei as coisas? Onde é que você estava quando eu organizei as estrelas? E vai fazendo uma bateria de perguntas impossíveis de serem respondidas, exceto com uma resposta. Eu não estava lá. Na metade das perguntas, Jó cai a ficha. Espera lá, eu estou questionando Deus por quê? Ele sempre me deu tudo. Por que eu estou perguntando por quê? Não interessa o porquê, interessa com quem. Quando Jó cai a ficha de que não interessa o porquê, interessa com quem, o que Jó fala? Ok, já entendi, pode parar. E Deus continua fazendo as perguntas. Deus não para. Deus vai até o fim do roteiro de perguntas. Quando Deus termina o roteiro de perguntas, qual é a conclusão de Jó? A mesma que ele tinha antes. Ainda que ele me mate, nele. Ou seja, não interessa o porquê. Interessa com quem. Qual é a postura do cristão? Mesmo? Não interessa o porquê. Não interessa com quem. Por quê? Com quem não tem porquê de um tamanho grande o suficiente que possa me derrubar. Ou seja, não tem problema que seja maior do que meu Deus. E quanto maior o problema, é maior o Deus que eu mostro no problema. Esse é o desenho. Por isso é que não tem sentido a máscara. A máscara só não tem sentido por isso. Porque qualquer que seja o problema, meu Deus é maior do que o meu problema. Portanto, para que a máscara? Mostra a Deus. Mostra a Deus. Não importa qual seja o problema, mostra a Deus. E às vezes a gente tem que mostrar a Deus para o espelho, né? Porque o nosso maior problema está na imagem refletida nele. E esse é o desenho que tira a máscara. Ou seja, no final das contas, qual é o maior inimigo que nós temos? Nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo. Nós mesmos. Nós criamos as artimanhas para nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo a ser vencido. O próprio eu. Por isso, toda a ênfase de Jesus nessa direção. Se você pegar o texto de Lucas, abordando exatamente isso, qual é a mensagem de Jesus para nós? A cada dia, faz o quê? Sacrifica o teu eu. Toma a cruz e... Ou seja, o nosso maior inimigo está ali.
na imagem refletida no espelho, que é uma imagem, que é uma aparência, não é a realidade sou eu mesmo. Então, esse desenho de vida cristã é o alvo de Deus para cada um de nós, ou seja, a batalha a ser vencida, no final das contas, é essa. A lição termina com uma pergunta que o Tércio me fez no início da lição, que está lá nas reflexões da lição de sexta-feira. Na pergunta 2, diz assim: quais são algumas verdades relativas e culturais e sujeitas a mudanças, e como nós distinguimos essas verdades das eternas, das verdades que são eternas, universais e imutáveis? Por que é tão importante sabermos a diferença entre elas, e por que a confusão entre verdades circunstanciais e verdades eternas é um dos grandes perigos que enfrentamos? Há uma opção de formas de eu responder isso, mas de uma forma simples. Quando eu pego verdades circunstanciais, ou seja, verdades que são só cultura e tradição, e confundo com verdades eternas, eu aplico essa verdade para o outro até que ele siga. Vou usar exemplos antigos. Usar barba é pecado ou não? Na tua idade, você me responderia o que se voltasse no tempo 30 anos? Isso é uma verdade circunstancial ou é uma verdade eterna? Ela é circunstancial. Por ela ser uma verdade circunstancial, ela perde a sua validade? Não, ela só não pode ser tratada como verdade eterna, senão eu projeto para o outro uma falsa sensação de santidade ou de pecado. Então, o problema com as verdades relativas, que são aquelas desenvolvidas na cultura, é que elas não podem ser impostas a outros que não têm a mesma cultura. O que Israel fez o tempo inteiro com as verdades eternas e com as verdades circunstanciais. As verdades eternas Israel pôs de lado, e as circunstanciais se tornaram o paradigma de Israel. A circuncisão, o ritual do santuário, ou seja, a parte ritualística das verdades se tornou mais importante que a verdade intrínseca a esse ritual. E aí, quando eu imponho isso ao outro que não é israelita, eu tiro dele a salvação, porque ele é pecador e eu não. Só que eu sou pecador porque eu abandonei a verdade central. Ou seja, eu vou para ofertar, mas as minhas mãos estão cheias de sangue. Já o outro, que tinha as mãos livres de pecado, no sentido de que ele se arrependeu do pecado, era impedido de ofertar porque não era judeu. Quando eu transformo as verdades relativas em verdades eternas, eu perco a noção das coisas. Isso acontece com os hábitos da vida ou com aquilo que para nós passa a ser importante na vida. O que é mais importante? O sujeito na igreja ou a roupa com que ele veio? Isso invalida o fato de que a roupa diz quem o sujeito é? Não, isso não invalida o fato. Mas isso mostra que se alguma coisa for posta no lugar da outra pelo meu olhar, tem alguma coisa a ser corrigida em quem? Em mim. No outro também tem. Uma coisa não isenta a outra. Porém, se o primeiro foco que eu tenho é esse, eu tenho um primeiro problema a ser corrigido em mim mesmo. Porque eu ainda não sei quem é o outro. Se eu soubesse quem é o outro e por quê, a partir daí eu poderia ajudar o outro a enxergar o porquê correto das coisas. Mas enquanto eu não sei quem é o outro e por quê, qualquer olhar primário nessa direção evidencia o problema que reside em mim. Eu estou invertendo as verdades essenciais das relativas, o que não muda o fato do pecado do outro. E é exatamente isso que abriu a lição. Ou seja, a minha postura frente ao pecado continua sendo uma postura de correção do pecado. Se alguma coisa é pecado, é pecado. Mas isso não muda o fato de que eu tenho a responsabilidade de enxergar o outro pelo que o outro pode ser pela convivência comigo e com Deus, e não por exclusão. E aí está o não. Então esse é um sentido dessas verdades culturais ou dessas verdades essenciais. Ou seja, o sujeito chegou e ele não conhece a verdade, eu tenho que ver o sujeito pelo que ele vai se tornar ao conhecer a verdade e não pelo que ele é agora. Essa é a essência de Cristo. Cristo olhava para as pessoas e viu o quê? O que elas poderiam se tornar em convivendo com ele. Por isso Jesus andava com Maria Madalena. Por isso Jesus andava com os publicanos. Porque ele aceitava o roubo dos publicanos? Não, se aceitasse não tinha chegado com um sujeito chamado Levi Mateus e fala: larga tudo isso aí e me segue. E a fala de Jesus foi tão enfática e atingiu a tal profundidade o coração de Mateus que ele fez o quê?
Ele nem fechou a banca. Ele largou, foi. Mas ele estava pronto para isso. Já os outros publicanos, Jesus teve que jantar, comer com eles várias e várias vezes, até que caísse a ficha. O nosso padrão está fora de tom. Então, ou seja, é olhar para o processo. Como é que os judeus viram isso? É um glutão, vive em festa, vive sentando com os outros que são de má índole, come com pecadores. Quem olhava a verdade relativa versus a verdade essencial, ou seja, deixava o essencial de lado para olhar só a verdade relativa, perdeu uma grande oportunidade de estar sentado à mesma mesa. Esse é o desenho. Isso é parte das máscaras. Ou seja, eu me revisto de uma falsa sensação de santidade, porque eu exalto o erro do outro como maior que o meu. Só isso já mostra que o meu erro é maior do que o dele. Mesmo que eu não tivesse erro nenhum do ponto de vista das atitudes do outro. Essa atitude já é mais equivocada do que o erro do outro. Porque o erro do outro tem alternativa. Esse erro não tem, porque eu excluí a salvação. Me parece que isso é uma questão, não é nós vivemos toda essa política, mas me parece que há uma certa distância que deveria dar, porque é difícil nós, muito vivemos, para falar da Cristo, nós somos transformados pela contemplação. Sim. Então, o que nós contemplamos, esse texto, o meio de comunicação, não é nada mais que quase nada. E nós vemos isso, então é difícil nós institucionar uma força muito grande, uma sabedoria muito grande, um braço muito grande, para podermos seguir o certo e o errado, certo? E aí, realmente, uma coisa um pouco difícil, porque eu vou estar dizendo agora, por exemplo, a questão de Cristo. Para nós, ele tira uma parte dessa. Por quê? Porque tem logo o meu irmão, um amigo, diz assim, não basta ser certo, precisa parecer também. Eu não estou parecendo ser certo, sair do cinema, sair da casa. Certo? Fala da noite. Agora, se eu fui lá, por que eu fui lá? Eu tenho que ter um poder, digamos assim, muito grande, uma dimensão muito grande para ter a minha firmeza, a minha convicção, não só de hora mais tarde. Sim, o grande drama dessa dicotomia entre ser e parecer está exatamente aí. É possível parecer sem ser? Sim. É possível ser e não parecer? Não. Todo aquele que é alguma coisa, ele será transparente naquilo. A menos que ele faça o quê? Use uma maquiagem para esconder. Portanto, é possível parecer sem ser, mas não é possível ser sem parecer. Então, quem é cristão, parece cristão. Agora, quem parece cristão, não necessariamente é. Esse é o drama. Isso só se resolve num único lugar: Cristo. E não é o Cristo etéreo da salvação pela graça barata. É o Cristo essência, do conhecimento profundo da palavra, da transformação da vida em prática e semelhança a esse Cristo e do testemunho deste Cristo. Esse é o Cristo real, que é o Cristo que transforma a vida. O Cristo parcial não transforma a vida e é usado como máscara, como desculpa para eu fazer o que faço. O que eu espero é que Deus nos abençoe para que a gente, entendendo qual é a essência disso, volte às coisas simples. As 3 coisinhas simples da vida. Estudar a palavra. Orar constantemente em todas as triviais coisas da vida. E testemunhar a respeito disso, que conhecemos pela comunhão e conhecemos pelo Espírito. Deus os abençoe, que seja essa a nossa prática. É o que eu espero para vocês. Querido Pai, que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho, pela verdade maravilhosa revelada através da tua palavra, através da pessoa do teu Filho, através da criação. Te pedimos, em primeiro lugar, a capacidade e o dom do Espírito Santo para que possamos compreender essas verdades, seja pelo estudo da palavra, pela convivência com a natureza ou pela proximidade e comunhão com Cristo, mas que, acima de tudo, isso transforme a nossa vida à semelhança desse grande Mestre, para que possam as outras pessoas verem em nós a transparência do Cristo e se sentirem atraídas pelo teu amor.
Amém. Dá também que com isso possamos abreviar a tua vinda e, se possível, ainda assisti-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti tão